Seja muito bem-vindo a mais um encontro dos Caminhos do Direito. Eu estou aqui hoje com o professor Paulo Lucon. Ele é presidente do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual. É professor lá na USP, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O currículo dele eu vou deixar na descrição desse vídeo para você saber mais sobre ele. Todas essas obras aqui são mais de 12 obras, enfim, a gente ficou caçando aqui na sala dele várias. Essa aqui é a última obra que eu vou deixar o link aqui, lançado pela editora Gazeta Jurídica. E a gente vai bater um papo de como que ele chegou, né? Graduado pela USP, mestrado, doutorado, livre docência, tudo pela USP. Mas até chegar aí, qual foi o caminho do Paulo Lucon? Como que ele se enveredou pelo lado jurídico e principalmente, né, dentro dos 5 anos da faculdade, de que forma que o senhor se inspirou a seguir a docência? Porque poucos alunos querem e têm um gosto, uma paixão por dar aula, enfim. É isso aí. Bom, muito obrigado pela entrevista, fico muito lisonjeado. Na verdade, eu estava no ensino médio e resolvi fazer direito apenas no terceiro ano. Na verdade, havia muita dúvida, porque o meu pai era engenheiro politécnico, né? Fez USP, né? Engenharia USP, e para ele não havia outro mundo senão a engenharia, né? E eu fazia meus estudos voltados para exatas, né? Quando disse a ele que não queria fazer engenharia, que queria fazer outra coisa, administração ou mesmo direito. E ele me disse para seguir direito, que eu teria uma ampla possibilidade de fazer várias coisas, ser advogado, prestar um concurso, me tornar um juiz, um promotor ou um procurador. E aí resolvi fazer direito no último ano, portanto, do ensino médio, e acabei ingressando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, né? E aí comecei a cursar. Nos primeiros anos gostava muito das matérias voltadas para a filosofia, introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito sempre me interessou bastante, não é? Gostava também muito de direito civil, mas no terceiro ano comecei a ter aula com um professor de graduação que me marcou bastante. Hoje é um querido amigo, colega do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Antônio Carlos Marcato. Então, o professor Marcato, hoje um querido amigo, foi meu professor no graduação e me influenciou muito na decisão de prosseguir os estudos no direito processual. Mas também aconteceu uma circunstância profissional muito interessante na minha vida, que foi, no quarto ano eu estagiava num escritório e o professor Cândido Rangel Dinamarco aposentou-se no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e foi convidado a integrar o escritório onde eu estava. Veja que coincidência, né? Eu gostava do processo, do direito processual civil, por força do professor Marcato na graduação, e também tive a sorte, não é, de estar num escritório que era do professor Antônio Roberto Sampaio Doria, que era um tributarista muito conhecido. O professor Dinamarco se aposentou no Tribunal de Justiça e foi para aquele escritório, onde, evidentemente, passei a ter um contato maior ainda com o direito processual civil. E que time, deixa eu interromper, né? Na teoria com o professor Marcato e na prática com o Dinamarco, né? Você não queria mais nada, aconteceu né? isso, uma circunstância muito interessante na minha vida, né? Então, quando eu estava no quinto ano, eu sabia de uma única coisa, eu não sabia se seria advogado ou se prestaria concurso. A única coisa que eu sabia é que eu queria continuar os estudos, queria fazer mestrado e doutorado. Foi então que eu me inscrevi então, com um jovem professor que estava começando a sua carreira universitária como professor, como orientador, que era o professor José Rogério Cruzitucci, não é? Então, eu ingressei, fui um dos primeiros orientandos do professor José Rogério Cruzitucci e comecei a fazer o mestrado, né? Muito voltado para a história do direito processual,
ele tinha uma matéria de História do Direito Processual Lusitano, Canônico e Romano, não é? Na verdade, era Romano, Canônico e Lusitano. Então, fiz as matérias com o professor José Rogério Cruzitucci, fiz algumas matérias com o professor Dinamarco, fiz matérias também, principalmente no direito civil, porque na ocasião era obrigatório cursar uma matéria da sua área de concentração, que era direito processual, e outra matéria que era de direito material. E acabei ficando no processo, no direito civil e também na filosofia do direito. Que era a sua paixão lá atrás, início, né? Eu fui aluno, houve uma matéria especial feita pelo professor Celso Laffer, juntamente com o professor Michelangelo Bovero, que era o sucessor de Norberto Bobbio, na faculdade, Universidade de Torino, na Itália, né? Então, fiz esses créditos, né? E defendi a minha dissertação de mestrado, cujo tema era embargos à execução, que acabou virando um livro, foi editado, né? Tivemos 2 edições desse livro, e depois já comecei a fazer o doutorado, cursar as disciplinas de doutorado, terminei os créditos de doutorado, e no doutorado fiz também processo civil, algumas matérias de direito constitucional com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e em seguida, num evento de direito processual, nas Jornadas Brasileiras de Direito Processual, em Brasília, conversando então com o professor Giuseppe Tarzer, que foi sucessor de Enrico Túlio Liebmann na cátedra em Milão, conversando com ele então nessas jornadas, eu acho que foram as segundas jornadas de direito processual, estou falando então do ano de 1997, comentei que ao entregar meu livro de mestrado, meu livro que era Os Embargos à Execução, ele perguntou, e o doutorado? Eu falei, eu estou cursando, e ele me convidou para estudar na Itália. O senhor fez um curso em Milão também. Então aí o que aconteceu? Eu terminei os créditos de doutorado e fui fazer o curso de Direito Processual Civil com o Giuseppe Tarzer na Universidade Estatal de Milão. E lá fiquei 1 ano, né? Ocasião em que eu aprendi muito direito italiano, né? Eu destacaria aqui influência assim, muito forte, evidentemente, do professor Giuseppe Tarzer, do também professor titular lá de Milão, Eduardo Flávio Ricci, que era uma sumidade, e lá também tive a oportunidade de assistir algumas aulas do professor Luigi Paulo Comolho e também em Firenze com o professor Andrea Proto Pisani. Então, nesse período da Itália foi extremamente rico quando eu escrevi minha tese de doutorado. Voltando para São Paulo, eu defendi a tese de doutorado e tive a felicidade de participar da banca, o professor Tarzer e o professor Eduardo Ricci, não é? Que eles vieram justamente para essa banca de doutoramento, né? Que me honrou muito, não é? Porque eu não me lembro aqui de ter 2 professores estrangeiros numa banca, principalmente quando se pensarmos que a defesa foi feita no final da década de 90, né? Que não era tão fácil, né? Não era tão fácil, a vinda, a logística, a comunicação, tudo isso, não é? Então foi um momento de muita honra, não é? E tive essa defesa, fiz a defesa. Isso foi em 99. Depois, em 2002, houve um concurso de ingresso para professor doutor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, quando eu fui aprovado e entrei na Faculdade de Direito como professor doutor. Depois fiz a livre docência, justamente esse livro que você mostrou para segunda edição já. Exatamente, a segunda edição, Relação entre Demandas, não é? E também tive a honra de estar na minha banca o professor Humberto Eudório Júnior, a professora Arruda Alvim, a professora Paula Costa e Silva, não é? Que é de Portugal. Que é de Portugal, também esteve presente na banca. E aí isso redundou nesse trabalho aqui importante. Professor José Rogério Cruzitucci, professor Iacho também participaram da banca. Então, redundou nesse livro aí, Relação entre Demandas, que está na segunda edição.
A par disso, eu também fui escrevendo outros livros, comentários ao Código de Processo Civil, agora vai sair um outro, comentários ao Código de Processo Civil, enfim, sempre produzindo artigos, né? Sempre gostei de estudar, escrever e produzir artigos, e também tenho que destacar aqui que na minha vida acabou acontecendo de ser escolhido para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, né? E lá fiquei por 4 mandatos. Foi de 2011 a... 2004 a 2011, né? Isso. Então lá eu fiquei 4 mandatos, 2 lá a composição, então, sempre por mandato, por expressa disposição constitucional, fiquei lá por 2 anos como substituto, depois novamente 2 anos substituto, depois 2 anos efetivo e 2 anos efetivo. Fiquei o tempo máximo possível, né? E permitido, e também fui honrosamente reconduzido em todas as ocasiões, né? E lá acabei produzindo alguns livros em direito eleitoral, por força dessa matéria, acabei abrindo dessa disciplina de estudar o direito eleitoral na prática no Tribunal Regional Eleitoral. Eu acabei abrindo até uma matéria na USP, processo eleitoral, né, juntamente com o professor Yarcho, e fizemos então essa matéria que vem sendo uma matéria optativa em anos em que temos eleições no país, né? E aí acabei desde 2002 então professor do curso de graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, dando sempre aula no graduação, nas matérias de processo, teoria geral do processo, direito processual civil 1, 2, 3 e 4, procedimentos especiais, direito processual civil em matéria empresarial, processo civil aplicado, são as matérias do meu departamento de direito processual, o departamento ao qual estou ligado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde temos essas matérias e temos também optativas. Já fui professor também de tutela jurisdicional dos direitos transindividuais, que é tutela jurisdicional coletiva, né? E matérias no pós-graduação, e aí as matérias no pós-graduação eu sempre procuro criar matérias assim novas, despertando interesse para os alunos, né? Então, já tratei de direito processual em matéria de recuperação judicial e falências, não é? Tutela jurisdicional executiva, processos estruturais, então políticas públicas, não é? Com a professora, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, com o professor Kazuo Watanabe. Então sempre procurando fazer novas disciplinas que acabem por desafiar minha atividade como no magistério, né? Mas sempre ao lado disso, sempre fui advogado e acabei pegando muito amor pela advocacia, né? Para finalizar a nossa conversa aqui, né? Olhando para trás, eu sei que é complicado a gente comparar os dias atuais com naquela época que não tinha tanta comunicação, não tinha divulgação em vídeo, WhatsApp, YouTube, né, que a gente está em um canal aqui. O que o senhor poderia falar para quem está ingressando no curso, que não esteja aqui em São Paulo, pelas né, dezenas de faculdades, milhares, né, são 1.502 cursos de direito atualmente no Brasil. E o que o senhor tem para falar para quem está nos assistindo de qualquer cidade aí que tenha uma pretensão acadêmica, ou seja na sua faculdade do seu estado natal, ou até mesmo vindo aqui para São Paulo, qual é a postura de um aluno, né, de uma pessoa do século XXI que queira se enveredar para a academia, que queira seguir esse caminho que o senhor tanto trilhou aí? Eu acho que a academia é importante sempre estudar, mas eu diria que para o profissional do direito, né, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, não é nem conselho, não é estudar todas as matérias com seriedade, não é? Porque, na verdade, tudo no direito se intercomunica, não é? E hoje, agora, no século XXI, nós temos falado muito de transversalidade de conhecimento, não é? Então, todas as matérias são importantes e chega num determinado momento engraçado da vida, né, que você começa a olhar o direito e tudo se interliga, não é? Tudo parece ter
um elo de vínculo, não é? Então isso é muito bom. Eu diria profissionalmente, como advogado atuante que eu sou, né, há quase 30 anos, hoje eu vejo assim que foi muito bom ter, no graduação, me dedicado aos estudos de todas as matérias, no pós-graduação ter feito outras matérias que não o processo, então você acaba tendo um conhecimento não particular, mas você acaba olhando tudo como um sistema, não é? Evidente que estudar todas as matérias e depois, naturalmente, o aluno passa a ter um interesse sobre uma determinada área do conhecimento jurídico. E essa escolha, não é, passa a ser um processo natural, não é? Um processo muitas vezes ligado a ter um bom professor na graduação ou uma leitura que despertou interesse. Então, se eu pudesse falar assim, uma dica seria estudem, e quando o professor passar uma leitura obrigatória e outra facultativa, não acreditem nessa história de que é facultativa. Tudo é obrigatório, né? Porque tudo poderá despertar um interesse no aluno. Então, eu acho que esse conhecimento amplo será muito bom. E hoje, né, a gente liga, veja só, eu quase fui para a engenharia. Né? Hoje se fala de inteligência artificial ligada ao processo, ao direito. Né? Então, eu comecei agora a estudar esse lado da inteligência artificial, dos efeitos econômicos no processo. Quer dizer, então, tudo acaba tendo um interrelacionamento relevante para a atuação do profissional do século XXI. Então, não existe mais aquela ideia de compartimentalizar o direito, não é? E hoje mesmo nós estamos lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nos questionando se é mesmo o caso de separar todas as áreas de conhecimento em todos os departamentos, porque na realidade tem que ter um diálogo, né? Tem que ter um diálogo muito útil das fontes das áreas de conhecimento jurídico, não é? E não só jurídico como outras, não é? Então, vejo que, por exemplo, um profissional de marcas e patentes, às vezes ele conhecer engenharia ajuda muito, não é? Então, tem que conhecer tudo, não é? Ter o conhecimento integral. Tudo passa a ser importante e é evidente que, ao longo do curso, o aluno passa a escolher uma determinada área do conhecimento de predileção. E diria que o estudo não é voltado apenas para quem quer fazer a área acadêmica. Não, o estudo na área jurídica vai ajudar muito profissionalmente. Não é? Então, assim como em outras áreas de atuação profissional, o profissional de hoje tem que se atualizar. Não é? Então, dizer, eu escolhi direito, eu tenho que estudar para o resto da vida. Tem, mas nos outros também tem que ser assim. Né? Ninguém sobrevive se não se atualizar. Exatamente, eu acho uma boa dica. E fazendo o gancho com a última entrevista que eu lancei semana passada, de uma atleta olímpica, que ela foi atleta nos Jogos de Pequim e Atenas, e aí ela se enveredou, por óbvio quase, né, pelo direito desportivo. E aí ela falou que o melhor conselho foi manter a mente aberta. E foi exatamente, claro, guardadas as devidas proporções, o que o senhor passou aqui, né? O senhor manteve a mente aberta, não é porque o senhor escolheu o processo civil que o senhor deixou de estudar o direito civil como uma outra matéria e o direito constitucional, que é uma base de todo e qualquer direito. E aí o senhor vai para a Itália, tem um contato com o direito de Portugal, né? Com a professora Paula. Então, assim, é uma gama de conhecimento, porque muito se fala, por que você fez direito? Porque eu não gosto de exatas. E acaba que as coisas vão se misturando e o advogado que não tem um pensamento, um raciocínio lógico e um pensamento exato ali, acaba que vai ficar perdido nesse meio do caminho, porque a gente está em uma transição de século, ainda no sentido do século XX, a gente já está alguns anos no século XXI, mas só que a gente está numa transição de tecnologia, né? Então, o direito está saindo de papel para nuvem. Então, assim, acho que é um grande conselho que a gente deixa aqui
principalmente pela trajetória do professor Paulo. Então é isso, o senhor quer deixar mais um recado para a gente obrigado. finalizar? Eu agradeço a entrevista e eu acho que nós estamos no meio de uma revolução, né? Porque a revolução é processada ao longo de vários anos. Estamos no meio de uma transição e isso vai mudar muito o conhecimento das pessoas, a forma de relacionamento também muda, não é? Então isso tudo tem um impacto não só no direito, mas até no campo das relações sociais, não é? Então, eu tenho a impressão de que nos próximos anos teremos mudanças significativas na profissão ligada à área jurídica, né? Nas profissões ligadas à área jurídica, vamos colocar assim, né? Então é isso. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir o livro do professor Paulo. E também eu quero falar para todo mundo que o professor Paulo é patrono do curso de Processo Civil da EBRAD, da Escola Brasileira de Direito, e o canal tem parceria com a EBRAD. Então eu vou deixar também o link aqui embaixo para que vocês queiram fazer o curso. E eu desafio a você a comparar o quadro de professores que a EBRAD tem com qualquer outro curso de pós-graduação na modalidade EAD. Então assim, compare e volte e acesse o link aqui. E é isso, bons estudos e até lá!